igreja. É o que Paulo detectou na igreja de Coríntios, porque lá uns diziam: eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. Paulo condenou os 4 grupos de uma só vez, porque a igreja não pode ter divisão, a igreja ela deve ser unida. Amém, irmãos? Cristo não causa divisão, separação dentro da igreja. O corpo tem que estar unido. Ontem eu citei o texto de Efésios 4,16, que mostra que o crescimento da igreja deve ser um crescimento que vai contar com a participação de todos os membros, de todas as juntas, todos trabalhando, causa ou resulta no crescimento sadio da igreja. Portanto, o obreiro não pode ser uma pessoa imatura, deve ser uma pessoa madura. Amém? E a maturidade espiritual, ela tem muitos meios que a promovem na vida do crente. A comunhão da pessoa com Deus através da leitura bíblica, através da oração, é um meio do crescimento espiritual. Não é o único, mas é o meio, talvez o principal. A leitura bíblica, o estudo bíblico, a oração. O crente pode crescer espiritualmente na sua participação nos cultos de ensino, escola bíblica dominical, círculo de oração. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo. Um outro instrumento utilizado por Deus no crescimento do crente é o sofrimento, as lutas, as tribulações da vida podem promover o crescimento espiritual do crente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 carta 1:3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, o qual nos consola nas nossas tribulações, para que possamos consolar outros com a mesma consolação que fomos consolados por Deus. Então hoje Deus me coloca no sofrimento para me dar maturidade, crescimento, e amanhã, quando eu encontro outro em situação semelhante a que eu estava, eu vou usar aquela consolação que recebi de Deus para aplicar no crente que está sofrendo no presente. Então imagine um obreiro que nunca passou por nada, que nunca sofreu nada. E tem pessoas que querem servir na igreja, querem ajudar o pastor, ou querem ser um pastor futuramente, mas não quer passar por nada, não aguenta uma cara feia. Basta pedir oportunidade para cantar e o pastor não dá oportunidade, que ele já está revoltado, ou ela já está revoltada. Como vai dirigir um trabalho amanhã? Você tem que ser tratado hoje, trabalhado hoje, moldado hoje, para que amanhã você seja uma bênção na mão de Deus. Amém, irmãos? A gente não pode ser aplaudido todas as vezes. Tem hora que a gente fala, prega, ensina, canta, ninguém se alegra, ninguém recebe nada, e parece que a gente está sendo reprovado. Não está sendo reprovado. Deus está trabalhando, Deus está moldando. Em outras oportunidades você vai falar, Deus vai operar, vai cair fogo, vai haver manifestação. Mas se Deus fizer isso por você, já no início você já está tocando no céu, você vai se ensoberbecer. Por isso Paulo disse: não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Deus leva muito tempo na formação de um obreiro. A chamada pode ser hoje, mas o cumprimento leva 20 anos, leva 30 anos. Deus leva muitos anos para preparar um obreiro. Obreiro verdadeiro tem tempo de preparo. Obreiro verdadeiro não cai de paraquedas. Obreiro verdadeiro não se compra no mercado. Obreiro verdadeiro, Deus leva muitos anos tratando o caráter do obreiro, lapidando, tirando muitas coisas. Nós todos, sem exceção, temos muitas tendências, às vezes hábitos, às vezes a gente é manhoso, entendeu, irmão? E Deus trabalha o nosso caráter para que a gente chegue, não perfeito no sentido absoluto da palavra, mas maduro. Deus não espera que eu seja um anjo, mas Deus conta que eu seja maduro. Deus nunca vai esperar que eu vire um querubim, mas Ele quer que eu fique parecido com Cristo. Amém, irmãos? Nenhum de nós vai virar querubim, mas Paulo disse: para que todos alcancemos a unidade da fé, a estatura de Cristo. E o sentido aí não é perfeição absoluta, sem falha, sem erro, não existe.
Nós somos sempre, seremos sempre vasos na mão do obreiro, do oleiro. Sempre seremos, mas pelo menos maturidade. Diga amém. Amém. Maturidade para não cair na condenação do diabo, que é a soberba. Então, a soberba é um perigo que ameaça a vida do obreiro. Quantos obreiros, irmão? Posso falar na linguagem bem nossa nordestina? Posso? Quantos obreiros metidos a besta, irmão? Eles pensam que são alguma coisa. Nós somos apenas servos e nada mais. Vou repetir. Nós somos apenas servos e nada mais. Servos e nada mais. Um dia um pastor disse assim: está com a oportunidade do nosso irmão fulano, não foi comigo não, foi outra situação, conosco o nosso pastor fulano de tal, um grande servo de Deus. Ele vai falar. Aí o pastor, ao assumir, disse assim: olha, irmãos, o pastor se confundiu, é o servo do grande Deus. É o servo do grande Deus. Amém? Não está errado em dizer grande servo de Deus, porque a Bíblia usa também isso, mas eu entendi o sentido que o pastor quis dizer. O grande servo de Deus, o servo do grande Deus. O perigo da avareza é outro perigo que ameaça a vida dos obreiros, daqueles que cooperam. Tem pessoas que pensam que ministério é meio de vida. Ministério não é meio de vida, é modo de vida. Se a pessoa deseja ser rico, nunca deve aceitar ser obreiro. Se o propósito da pessoa for enriquecer, eu quero aconselhar que faça bons cursos na área de trabalho e, se tiver vocação para o comércio, siga seu caminho. Porque ministério não é meio de vida. Deus pode abençoar o obreiro? Pode, mas isso não significa dizer que necessariamente tenha que abençoar. Se Deus, porque a bênção de Deus, ela não consiste apenas em coisas materiais, irmãos. Sim ou não? Sim. Não consiste sempre em coisas materiais. Eu sou de uma família, eu estou dizendo, quando eu digo isso, eu não digo isso para a gente mostrar alguma coisa em relação a gente. É para ajudar alguém que esteja numa situação semelhante. Eu sou de uma família muito pobre, meu pai era barbeiro, eu também sou, Eli também é, outros irmãos meus também são. Então eu cortei cabelo muitos anos e ele até hoje corta. Então a gente é de uma família pobre, mas de muitos filhos. Eu disse ontem, tenho 9 irmãos homens, 7 mulheres. Dos 9 homens, 7 são pastores. Mas a nossa família passou por uma noite escura muito grande, há anos atrás. Papai se envolveu com outra mulher, isso há mais de 40 anos. E construiu até, de certa forma, uma família paralela. Eu tenho uma irmã, filha dessa mulher. E mamãe sofreu muito. Mamãe era uma mulher doente, ela vomitava sangue. Sofreu quase 40 anos com essa doença. Sofreu muito mesmo. Eu acompanhei todo o sofrimento. E na primeira crise que ela teve, vomitando sangue, papai fez um voto a Deus. Mamãe, o nome dela era Eunice Ribeiro, mas ela era conhecida na igreja como a irmã Notinha. E papai fez um voto e disse: Senhor, se tu não guardares Notinha, eu vou deixar a outra mulher e voltarei para a igreja. Naquela crise. E quando ele fez esse voto, Jesus não curou mamãe, mas também não levou. Não curou, mas não levou. Ela não morreu naquela crise. E ele procurou o pastor Salviano e se voltou para a igreja, cortou aquele relacionamento que tinha com aquela mulher e voltou-se para a igreja. E os últimos 40 anos da vida dele, ele dedicou plenamente a Deus. Mas mamãe foi a causa maior, humanamente falando, dessa estrutura espiritual da nossa família. Mamãe colocava a gente em volta da máquina, ela costurava para uma loja, e ela colocava a gente em volta da máquina e ensinava hinos, ensinava textos bíblicos, fazia a gente decorar textos bíblicos. Às vezes ela me colocava dentro do quarto, trancava a porta, me ensinava uma mensagenzinha desse tamanho e eu ia decorar a mensagem lá. Não tem nada a ver com o que eu falo hoje, mas aquilo ali foi influenciando a vida da gente. Todos os meus irmãos foram seguindo, não de forma impositiva, de forma muito espontânea,
muito espontânea. A gente foi tendo queda assim para o ministério. E um dia, a gente, tudo criança, tinha uma velhinha lá chamada Paulina, e 5 filhos dessa velhinha eram pastores e presbíteros. Um deles era o meu pastor, o pastor Salviano, um dos fundadores da igreja onde eu nasci, no Povoado, no distrito. E aquela velhinha foi lá na casa de mamãe um dia, e mamãe estava costurando, mesmo doente, costurando para ajudar na família, no sustento da família. E a irmã Paulina chegou lá em casa e chamou a mamãe, tocou nela e disse assim: olha, eu vim aqui te dizer que os teus filhos serão parecidos com o meu. E voltou e foi embora. A gente era tudo criança, o tempo foi passando, mas aquela profecia, aquela palavra foi se cumprindo, e Deus cumpriu aquilo ali. Amém, irmãos? Então, é importante, voltando ao assunto, eu dei esse exemplo assim,